como é que você pediu exoneração do seu cargo e agora vive no empreendedorismo? É muita coragem. Hoje a gente recebe aqui no KiwiCast um casal para falar sobre empreendedorismo, as dificuldades do início do digital e as estratégias que de fato colocaram dinheiro no bolso deles. Danilo Melo e Natália Maria! Eles são desde 2023 no mercado e já faturaram mais de 3 milhões de reais. Bora que eu tô muito animada porque esse bate-papo vai ser incrível! Sejam muito bem-vindos. Vem pra cá! Danilo Melo e Natália Maria! Olá, gente! Olá, pessoal! Olá, sejam bem-vindos! E aí, galera? Como é que vocês estão? Danilo Melo, Natália Maria. Eu já vou começar aqui jogando aquela pergunta clássica. O que foi que fez vocês entrarem pro mundo digital e empreenderem? Existiu aí um despertar? Como foi isso? Fui direta. Pergunta direta e pergunta muito boa, Vai importante. Lá. Então, como é que tudo surgiu? Na verdade, eu sempre gostei desse... Eu era desse nicho de concurso público e eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de repassar conhecimento e, por coincidência, alguns anúncios começavam a passar para mim de cursinhos e professores e etc. E eu enxerguei naquilo uma oportunidade de colocar para fora todo o conhecimento que eu poderia levar para os meus alunos e futuros alunos, no caso, e também me realizar profissionalmente, né? E enxerguei nisso, levei a ideia para ela, né? À época, eu estava estudando para um concurso maior, e aí virei para ela e disse, eu acho que essa é a forma que eu vou me realizar pessoalmente, profissionalmente, é nisso aqui, ensinando alunos. E foi assim que tudo começou. Ela, no começo, a primeira impressão, achou que foi maluquice, né? Mas aí ela topou a ideia e a gente chegou até aqui. Legal, e você? Conta pra nós, Natália, o que você fazia no digital? Então, eu já estudei para concurso também, né? A gente se conheceu na faculdade de Direito. Então, eu comecei a estudar para concurso por causa dele, porque ele já era concursado. Então, eu comecei a estudar para concurso e tal, mas não cheguei a passar, né? E aí, a gente teve a nossa primeira filha. Quando a gente teve a nossa primeira filha, eu ainda tentei continuar estudando para concurso, mas iniciou aquele momento de pandemia, então tudo aquilo ali, né? E foi quando abriu muito essa questão do marketing digital, foi na época da pandemia, né? E aí, eu não tava cuidando da minha filha, né? E aí, a gente teve a nossa segunda filha, né? E aí, foi quando eu decidi só me dedicar à maternidade. Então, só me dedicar às meninas, enquanto ele estava estudando para um concurso maior, né? Do que ele já estava. E aí, foi quando ele veio com essa ideia de fazer PDFs, que tudo iniciou vendendo só PDF no tráfego direto. Né? Depois foi que começou, acho que quando a gente entra, tem que ter um start, né? Exato. A primeira coisa, né? Que é vender alguma coisa. Só começar. Né? Só começar, só ir. Exatamente. Do jeito que você... Das condições que você Concordo. tem. É você ir. Então, ele chegou com isso pra mim. Amor, eu sou muito bom nisso. Ele sempre foi muito organizado. Então, até com o estudo dele, de concurso, ele fazia os PDFs para revisar tudo. Ele fez, eu posso vender isso aqui, sabe? Eu posso ajudar outras pessoas que não são organizadas, mas que querem passar em concurso. Perfeito. Né? Vendendo um PDF organizado, todo marcado, todo, sabe? Com coisas, quais são os pontos mais importantes, enfim. E a gente começou assim, né? E aí, foi quando eu topei a ideia, né? E foi. E só fui. E aqui estamos. Vocês são dois concurseiros, vamos colocar assim. Vocês também cresceram com aquela questão de estabilidade? Se só vão ter uma vida legal, uma vida financeira boa, se vocês prestarem concurso, como é que foi, querendo ou não, é uma quebra, né? Que você tem que ter dessa mentalidade de sair, não, calma, tem outra coisa aqui pra eu pensar. Eu também posso ir pra esse outro caminho. Porque eu sinto muitas vezes, que nem a gente tava comentando, eu sou de Brasília. Brasília é esse caminho. Então, eu sinto que eu nasci meio que sendo colocada em uma caixa. De tudo que eu teria que fazer na minha vida pra ter um sucesso, digamos assim, sabe? Como é que foi isso pra vocês? É muito interessante isso, porque na minha vida, acho que as coisas aconteceram de forma contrária. Porque, geralmente, as pessoas primeiro empreendem ou tentam fazer alguma coisa que é uma atividade de maior risco, e aí elas percebem que não é para elas, porque depende muito do perfil, e depois elas, isso não é para mim, vou fazer concurso público. Comigo foi o contrário. Eu comecei no serviço público, né, experimentando essa estabilidade, né, que eu sempre digo, uma estabilidade empregatícia muito boa. Você sabe ali que você não vai perder seu emprego, a menos que você faça alguma coisa, uma bobagem muito grande. Mas o serviço público, ela te dá essa segurança de você não acordar amanhã ou depois de amanhã desempregado, por exemplo, né? Acho legal a gente falar sobre essa questão, né? Essa diferença do que, às vezes, muitas pessoas têm sobre a questão de estabilidade. Qual estabilidade você está buscando, na verdade, né? A estabilidade Fale aí o nome novamente. Empregatícia. Empregatícia ou essa habilidade financeira. É interessante, porque é diferente. Isso.
Eu digo que o maior benefício do concurso é a estabilidade empregatícia, porque você tem um emprego garantido. A remuneração também é muito acima da média brasileira, então, assim, você vai ter uma qualidade de vida muito boa, te dá oportunidade para ter isso, né? Agora, claro que o serviço público não é como o empreendedorismo, então acho que tem os dois lados da moeda. No meu caso, eu experimentei essa estabilidade do serviço público, mas, assim, questão de perfil mesmo, para mim, eu me descobri no empreendedorismo. Olha isso. Porque o risco, assim, ele não tira meu sono, né? É interessante porque, assim, em aula eu já recebi essa pergunta. Tipo, professor, assim, não, como é que você pediu exoneração do seu cargo e agora vive no empreendedorismo? É muita coragem. Eu digo, olha, tudo é momento de vida. Eu experimentei a estabilidade, é boa, mas eu me encontrei no empreendedorismo, porque eu consigo fazer aquilo que eu enxergo hoje, que é o meu propósito de vida, que é ajudar pessoas, repassar meu conhecimento, e ao mesmo tempo eu tenho essa perspectiva de crescimento profissional também, né, que também é muito importante. Então, assim, a gente tem que ponderar as duas coisas. Eu até perguntei a essa minha aluna que me fez essa pergunta, eu disse assim, olha, um caixa de 30 mil reais negativo tiraria teu sono? Ah, você tá louco? Claro, tiraria meu sono. Pronto, o meu não tira. Uau. Claro que eu me preocupo para reverter aquilo, mas eu entendo que isso faz parte do empreendedorismo e eu vejo o horizonte para reverter aquilo de maneira muito tranquila. Sim. Até. É muito louco isso, né? Porque empreender é, de fato, você assumir esses riscos. Porque é o que a gente tava conversando. Você não sabe o que vai acontecer semestre que vem. Principalmente quando a gente fala sobre digital em relação a nichos sazonais, coisas nesse sentido. Você tem que estar disposto a saber o risco que você tá correndo quando você resolve fazer uma aplicação, quando você resolve tomar uma decisão ali dentro do teu cargo, em qualquer âmbito, assim. E é muito perfil, né? A gente não pode também pegar e falar, não, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado. Porque tem pessoas, por exemplo, a sua aluna, talvez não seja o perfil dela ir empreender. Porque são muitas coisas que talvez ela tenha que lidar, ela talvez não tenha essa carga, não só emocional, né? Mas bagagem mesmo de conhecimento, de ser tomadora de decisões. Você tem que tomar muitas decisões muito difíceis que a gente vai conversar por aqui hoje. Mas é isso, né? Se você não tem esse perfil, não tem como. É muito louco, né? Então não tem como certo e errado. Exatamente. Não tem como a gente colocar, olha, o melhor caminho é o concurso público, o melhor caminho é o empreendedorismo, porque depende muito do perfil de cada pessoa. É o que funciona pra você. Se você perde o sono com a oscilação, por exemplo, não vá para o empreendedorismo. O concurso público vai ser algo que vai se moldar muito a seu estilo de vida e a sua personalidade também. Você vai dormir tranquilo, você vai ter seu salário ali todo mês, vai poder fazer sua programação de maneira mais previsível, mas, em contrapartida, você vai também deixar de ter aquela margem de crescimento que o empreendedorismo ele te proporciona. Você vai ter suas limitações, né, na vida. Então, é aquela coisa. Você sabe que dali você não passa. Total. Entendeu? Sempre tem um teto. E aí, tem um teto. E, claro, se pra você tá tudo bem... Perfeito, tá tudo certo, né? E é isso que a gente tenta, né, amor? Porque, por exemplo, hoje a gente tá crescendo um curso, né? Hoje ele já foi concurseiro. É engraçado, porque ele já foi concurseiro. Já foi concursado, porque eu só fui concurseira. Né? Eu já fui concurseira, mas ele foi concurseiro e concursado. Vai lá. Então, ele teve todos esses estágios, né? Só que chegou um momento da vida dele que ele fez, pô, concursado, pra mim, tá muito confortável. Né? Só que não via mais propósito naquilo. De tipo, pô, foram 13 anos de TRE. 13 anos. Foram Caramba. 13 anos no concurso. Então, assim, chegou um momento que ele disse, pô, eu quero tá mais... achar o meu propósito de vida, sabe? Eu acho que o empreendedorismo tem disso, porque é tudo novo. Todo ano é uma nova estratégia. Todo lançamento é uma estratégia diferente. Criativo muda muito. Então, um criativo que há um ano atrás dava certo, hoje não dá mais. Né? O tipo de criativo, o tipo de conteúdo que você fala no Instagram, tudo isso muda demais. Então, você tem que estar o tempo inteiro, né, mudando as suas estratégias e tudo isso, né? É desafio o tempo todo, né? O tempo todo. Quando vocês entraram no mercado digital, como é que foi esse processo para vocês entenderem como ele funcionava, aprenderem sobre tráfego, entenderem o que fazia realmente, o que precisava ser feito, uma estrutura por trás daquilo? Porque também não é aquilo, né? Só botar um produto, criar o PDF e pronto. Você vai aprendendo que tem os bastidores, que muitas vezes a gente nem fala, né? Então, é engraçado essa parte, porque quando a gente começou, Danilo tinha... Enfim, o Instagram Danilo era um Instagram pessoal. Então, assim, ele quase nunca postava, ele odiava postar. Era nesse modelo. E, assim, ele simplesmente criou acho que foi no Word, né? O criativo que criou, que nem era um criativo de fato. Anunciando que ia vender um PDF. E eu achava que tráfego era turbinar no Instagram.
É muito louco isso, porque eu achava realmente... Era só isso. Que era só isso. Eu achava que eu ia lá, a gente publicava no Instagram, ia no botãozinho turbinava, e isso era tráfego. E eu achava a coisa mais fácil do mundo era fazer um tráfego. Porque eu dizia, é só turbinar. Você bota aqui pra quem você quer atingir o público, porque no Instagram faz isso, né? Mas é a coisa, aquilo não é um tráfego de fato, né? Que ele é muito além, o negócio é muito mais embaixo. É muita métrica pra analisar o tempo todo. Então, assim, você acha que é muito fácil. Então, no começo, a gente ficava turbinando o tempo inteiro. Publicações, e aí ficava um povo aleatório falando, né? Eu quero. E a gente achando que ali o povo ia comprar. Sim. E aí, com o tempo, foi que a gente foi comprando cursos, né? Porque eu acho que é importante essa fase. De você comprar cursos, de você se especializar, de você entender mais. E aí, começa a aparecer que o tráfego é maravilhoso isso, né? Que ele manda pra você o que você tá falando aqui. Daqui a pouco a gente tá olhando no Instagram e tá aparecendo pra gente, né? Isso pra mim é uma loucura, tá? Que eu até loucura. medo. E aí começou a aparecer cursos pra gente. E a gente começou a consumir. Consumir conteúdo de pessoas falando sobre isso. Um casal que foi muito importante pra gente, né? Que falava sobre venda de estudos, materiais. E a gente foi se aprofundando nisso, sabe? Sim. E aí foi quando a gente começou a entender o que era um tráfego pago. Ok. Né, tudo isso. Mas no começo foi meio maluco, assim. No começo, vocês faziam estratégia só do turbinar ou vocês faziam orgânico também? Como é que era esse início ali de digital, onde vocês estavam aprendendo, entendendo as siglas do mercado? Como é que era? Então, no começo, a gente nem sabia qual era a diferença de tráfego orgânico para o tráfego pago. A gente não fazia sabia a o que mínima era ideia. isso, não. Não, a gente não fazia a mínima ideia e era tudo novo, absolutamente. Assim, copywriter, esses termos assim, peraí, o que é isso? Eu confundia com copyright, que são direitos autorais, né? É verdade! Nossa! Sim. Então, assim, era tudo muito novo. Aqueles termos do tráfego pago, por exemplo, ROI, ROAS, nada disso. Eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Mínima ideia. Topo de funil, que bexiga funil. O que é funil? Como é que eu jogo no fundo ali? Fundo de funil, enfim, esse tipo de coisa, assim, eu não fazia a mínima ideia. Só que aí eu disse, olha... Eu não vou entrar também num novo universo sem saber absolutamente nada, porque senão você fica muito suscetível a, infelizmente, maus profissionais que existem no mercado. Assim como existem os excelentes, também a gente sabe que existem os maus profissionais. Então, eu decidi estudar absolutamente tudo. Estudei sobre copyright, fiz formação de copywriter, estudei sobre tráfego pago, fiz curso sobre tráfego pago, funil de vendas, funil de marketing, estudei métricas ali do tráfego pago. Então, absolutamente tudo. Crescimento no orgânico... posicionamento, estratégia, enfim. Eu saí literalmente estudando tudo a ponto de eu estar num estágio de dizer assim, olha, se o que eu precisar fazer no meu negócio, eu consigo fazer sozinho. Sozinho, sem ninguém. Porque eu acho que isso facilita até para que você saiba delegar. Eu ia falar exatamente isso. Às vezes o expert, ele só sabe a parte dele, mas ele não sabe o... Eu não digo nem que ele precise saber 100% como você sabe, mas... ter um pouco do entendimento, para que você possa entender o que o outro tá fazendo, ir lá cobrar, falar, ei, mas por que você tá falando que é assim? Eu sei que talvez é por esse caminho. Porque te ajuda também a ter um background, né, sobre isso. Sem dúvidas. Então, a partir do momento que eu aprendi muita coisa, ajuda também a você, no início, baratear o seu custo, porque você que tá fazendo, né? Você não precisa estar pagando a prestadores de serviço no começo. E eu acho que fortalece muito a sua conexão com o seu próprio negócio também. De você saber ir ali nas nuances realmente do negócio, nos detalhes, dizer, isso aqui não está funcionando por causa disso, disso e disso. Porque quem está começando no mercado digital costuma achar que o tráfego pago, ele vai fazer milagre por você. Colocou dinheiro aqui, voltou aqui, ó. Voltou aqui, muito simples. Vou colocar aqui, sei lá, R$100, vai voltar para mim R$300. E é muito... Sonhos. Isso aí não existe, né? Porque o tráfego pago, ele é apenas um ampliador. Ele vai apenas escalar aquilo que você está fazendo. E se o que você está fazendo é ruim, vai explicar, vai ampliar o que está ruim. Perfeito. Né? Então, quando eu entendi isso, porque lá no começo eu pagava o tráfego pago e eu ficava o dia todo, cadê a minha notificação da QIFI que não vem no meu telefone? Vocês lembram mais ou menos quanto vocês perderam para depois ganhar? Não faço a mínima. Olha, eu estimo aí alguns milhares de reais aí, eu estimo nisso no começo. Mas sabe? vamos botar mais de 10 mil? Mais. De prejuízo? Não, de prejuízo ao todo. Caraca. Eu acho que no máximo isso, Eu acho que não foi tanto, não. Acho que a gente
Eu acho que a gente tinha muito feeling. Primeiro que a gente não tinha no começo muito custo. Né? Eu acho que porque tem gente que fala, mas para começar eu preciso contratar esse tipo de... Não, primeiro aprende, sabe? E eu acho que a gente errou e aprendeu. Então, assim, a gente é muito rápido na questão do tráfego, de tipo assim, o ROI aqui tá apertando. A gente já muda a estratégia. Então, assim, a gente não espera, sabe? A gente não fica esperando dar prejuízo pra gente mudar a estratégia. Sim, errar e corrigir rápido. Corrige logo, sabe? Tá... Hoje, a gente não espera nem ter prejuízo, porque às vezes, até, como é que se diz? Quem trabalha com tráfego pago, né? Que trabalha com isso e tal, diz, não, mas no começo é normal que você invista e um dia você perde, no outro você ganha. A gente não espera perder. Okay. A gente tem muito assim, porque a gente tem pavor a ter prejuízo, né, amor? De, tipo, tá investindo dinheiro e não ter retorno. Pra gente, a gente tem pavor disso. Então, desde no começo. E como no começo a gente não tinha um dinheiro para investir, a gente não podia estar simplesmente investindo sem ter retorno. Sim. Então, a gente queria mesmo que um retorno imediato, né? Por isso que eu acho que não passou dos 10 mil aí, não, de prejuízo. Não. Eu pergunto isso porque, às vezes, as pessoas, elas veem só os resultados e não sabem que, para aquele resultado acontecer, os bastidores, não generalizando, mas uma boa parte do que eu já ouvi de histórias, realmente tiveram prejuízos, né? Até você entender ali o fluxo, como funciona, o que não fazer, o que fazer. Isso traz até para as pessoas essa questão de, deixa eu pensar aqui que eu vou ter que ter um dinheiro e talvez esse dinheiro eu vá perder uma parte dele para depois eu conseguir alavancar, coisas nesse sentido. É interessante também trazer esses bastidores que as pessoas normalmente não falam. A gente vê muito palco, só a grana ali, resultado, mas bastidores, ele traz muito ensinamento também, né? Eu acho que tem muita gente, né, que assiste, que quer entrar nisso e que não entende essa parte, assim. Porque às vezes fala assim, poxa, mas eu vou ter prejuízo, sabe? Mas começa pequeno, perfeito, né? legal. Você não vai começar investindo uma quantia que hoje a gente investe, entendeu? Hoje o que a gente investe, lá atrás era surreal a gente investir. Né? A gente dizia assim, meu Deus, chegar num nível de investir tanto por dia, era surreal. Então, no começo, investe um pouco, para que tu não tenha um prejuízo também grande. E vai sentindo, vai vendo, sabe? De tipo assim, tu tem R$60, investe R$60. Sabe? Se voltar 40 para tu, até 20, tu tá voltando alguma coisa. Perfeito. Entendeu? Mas só começa, mesmo que tu não tenha dinheiro para investir. Tira uma parte ali, tu tá trabalhando com alguma coisa, tira uma parte. Quantas vezes a gente não fez isso? Tirava o salário dele, que ele tinha o TRE, e vamos pegar uma parte que vai ser investido no negócio. E no final você também tá comprando muitos dados. Isso. Então, em tese, não é uma perca, assim. Só tá demorando um pouco mais o processo. Tá demorando mais, é isso. E é muito louco se você falou, né? Quando você olha pro que vocês investiam antes, pro que vocês investem hoje, parece que não era nada naquela época, né? Porque hoje em dia deve ser muito maior. É muito louco. Quando vocês olham, 2023, quando vocês começaram no mercado digital, o que vocês percebem que vocês mais erraram? Que hoje vocês olham, cara, como assim? Isso aqui não é possível que a gente tava errando exatamente, sabe? Vocês demoraram a ter, de fato, o resultado positivo? Demorou, foi um pouquinho. Demorou um pouco, né? Principalmente, assim, resultados expressivos. Demorou. Porque, assim, a gente no começo errou muito em precificação. Muito. Né? A gente Isso é interessante falar. Muito em oferta também. A gente, enfim, a gente não conseguia traduzir a nossa ideia, a nossa oferta, deixar claro aquilo para o aluno, por exemplo. Então, assim, a gente demorou muito a engrenar nessa questão, principalmente no tráfego pago, né? Porque o tráfego pago você está espalhando para um público frio, um público que, em tese, não te conhece, né? Então, assim, a pessoa precisa entender bem aquilo que você está oferecendo. Porque existe uma máxima, né? Que mente confusa não decide nada. Isso. Né? Ela fica estanque ali. Então, muitas vezes, minha oferta era confusa. Eu queria oferecer demais, mas aquilo acabava gerando uma confusão. E a pessoa simplesmente... Por quê? Numa conversa pessoal, é mais difícil de eu interromper uma conversa com você quando a gente está conversando. Só que na internet não é assim. Um vídeo seu ou uma oferta sua é muito fácil da pessoa simplesmente clicar no botão e sair, e ignorar. Então, a gente demorou muito a ajustar a oferta. E automaticamente a gente vendia no tráfego pago uma quantidade muito baixa comparado a hoje. Então, aí foi quando eu decidi estudar. Não, eu preciso aprender a vender. Ok. Esse foi uma das primeiras premissas que eu tive, assim, na minha cabeça, quando a gente começou tudo isso. Eu disse, olha, peraí, o que eu vou fazer na internet, querendo ou não, é commodity, né? Várias outras pessoas também fazem isso. Então, eu preciso me diferenciar de algum modo, seja na minha comunicação, seja por as pessoas gostarem de mim ou pela minha forma de ensinar, seja lá o que for. Então, eu pensei o quê? Eu disse, olha, eu preciso saber vender, estudar vendas
eu preciso ter uma escrita mais persuasiva, estar copywriter. Legal. Né? E saber expandir isso através do tráfego pago. E aí eu fiz a formação em copywriter e foi quando eu comecei a ajustar as minhas ofertas, fazer ofertas mais claras e mais diretas. Problemas de... Por exemplo, você tem uma dor e eu apareci ali na sua frente sanando a sua dor. Perfeito. E aí, os resultados começaram a melhorar no tráfego pago. Aí foi que a gente começou. Eu acho super interessante a gente falar sobre esses dois tópicos, precificação e ofertas. Você trouxe exatamente o que você estava errando naquele momento. Antes da gente falar sobre precificação, qual foi o ajuste? De fato, você trouxe a questão da dor, mas se você pudesse trazer, por exemplo, na prática, o que você fez, de fato, o que estava escrito naquela oferta que mudou tudo para você? Eu acho que foi a clareza da promessa, sabe? O aluno, ele entender realmente qual a transformação que ele vai ter adquirindo aquele meu produto. Ok. Porque muitas vezes ficava confuso isso, né? Você falava muitas coisas. Muitas coisas. Dava e muitas aí, coisas também. acabava que o aluno ficava muito confuso e não entendia muito bem qual era a transformação. E eu não tocava bem na dor dele. Só que eu comecei também a ouvir muito minha audiência. Legal, isso aí é um ponto interessante, porque o público, às vezes, ele tá pedindo, na maior parte, ele tá pedindo o que ele quer, e a gente tá indo pra outros caminhos, tentando entender a cabeça dele. Sendo que tá aqui, claro. Isso, e aí eu ouvi, porque é muito bom você ouvir. Quando você é vendedor, quando você é um expert, você precisa ouvir sua audiência, você ouvir as pessoas. E aí eu comecei a identificar um problema em comum, e aí eu comecei a fazer minhas ofertas baseadas nessa dor específica. E aí, e deixava isso muito claro na headline da página. E aí a pessoa já entrava, sabia do que se tratava, e aí eu consegui fazer a minha página do jeito que os manuais de copywriter mandam você fazer, que é a sua copy como um escorregador, né? Cada dobra ser um complemento da anterior, que vai levando a pessoa a entender cada vez melhor a solução, até o ponto de que ela vai estar decidida a comprar o seu produto. Perfeito. Falando um pouco sobre essa questão da precificação, como precificar da forma certa um produto? Vocês devem ter estudado um pouco isso para tentar corrigir esse erro lá do passado. Como? Olha, essa questão de precificação, tô respondendo, mas fica à vontade, Não, tá? pode. Tá ótimo esse podcast aqui. Já começamos bem. Essa precificação, eu comecei a ler livros sobre isso e tal. E aí eu comecei a notar o seguinte, que muita gente que está entrando acha que, eu vou colocar o meu preço lá embaixo e eu vou vender mais. Não. Muitas vezes isso pode gerar um efeito negativo, porque nós, seres humanos, nós tendemos a achar que algo é bom só pelo simples fato de ser caro. É verdade. Uma percepção de valor errada, né? Isso. E aí, as pessoas, principalmente na internet, acham que, isso não pode ser isso tudo por esse preço barato. E aí, eu acho que para a gente saber precificar um produto de maneira correta, primeiro a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado. Legal. Olhar os nossos concorrentes, né? Tem gente que tem uma repulsa, não vou olhar meu concorrente e tal. No começo eu tinha isso. Mas ela que quebrou isso na minha cabeça, Destravando. né? Destravando. Você precisa olhar os seus concorrentes e tal. E eu comecei a analisar ofertas. O que é que eles ofereciam? Por quanto que eles ofereciam? Né? Lá nos bastidores, que a gente sempre sabe um ou outro. Tá vendendo bem? Tá vendendo legal? E aí eu comecei a observar isso. E aí, baseado nesses dados, eu comecei a ver o que eu ia oferecer e o preço que eu iria cobrar por isso. Mas eu tenho uma premissa muito, muito grande assim nas minhas ofertas, que é o seguinte. É o valor que eu passo na transformação. A percepção de valor do aluno, ela é muito maior do que o preço que eu vou cobrar. Né? E assim, eu consegui realmente fazer isso porque os próprios alunos falam isso. Né? E aí eu pego essas provas sociais e hoje utilizo lá por exemplo, em algum lançamento que eu vá fazer. Porque eu não cobro barato. A minha oferta, ela é muito boa que se torna barata. Perfeito. Existiu algo nesse começo digital que vocês estavam fazendo só replicando porque alguém falava que esse era o caminho certo, mas para a operação de vocês não dava certo? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente tem muito isso de ficar ouvindo o tempo todo várias pessoas falando a mesma coisa, repetindo aquela questão que às vezes as pessoas nem sabem muito bem o porquê daquilo. Elas só estão repetindo o que as pessoas botaram na cabeça dela que fazia sentido elas repetirem. Então, existia algo que vocês faziam porque alguém chegou pra você, essa estratégia tá funcionando. Mas nem sempre a gente sabe, né, que uma estratégia funciona pra você, vai funcionar pra você. E vice-versa. Existiu esse momento? Existiu, né? O que era? Existiu, assim, a gente já tentou fazer contratações, assim, de equipes, né, Mu? De equipes. E aí,
As pessoas chegam, porque o concurso no nicho de concurso público, ele é muito específico, é muito específico. E só quem já foi concurseiro, ou quem trabalha com isso, a gente sabe. Então, muita gente chega e faz, fiz uma análise, fiz um estudo, porque você contrata, né? Fiz um estudo aqui. E aí, eu acho que, por exemplo, mentoria, de você botar muita gente em mentoria. Isso dá super certo, né? E já teve uma fase que isso foi muito, assim... muita gente surfou nessa onda de mentoria para concurso público, que é uma coisa muito boa. As pessoas não sabem como estudar, porque não é só pegar um material e estudar. As pessoas têm que saber o que estudar todos os dias, qual a matéria que tem mais peso, qual a que não tem. Legal. Isso é muito interessante, uma mentoria, sim. Só que aí, uma fase começou a acontecer o quê? Mentoria, e você vai vender quantidade máxima que tiver isso aí. Só que isso não é viável no nicho de concurso público. Talvez em outro nicho isso seja maravilhoso, mas no nicho de concurso público isso é muito perigoso, entendeu? Porque mentoria já é uma coisa que você está muito próximo da pessoa. Então, esse negócio de você precificar uma mentoria barata e botar muita gente de tipo assim, vou botar um preço mais baixo para ter muita gente na mentoria... Só encher a sala. Só acaba gerando um efeito reverso. Porque a galera faz assim, poxa, mas eu paguei para uma mentoria. Cadê o mentor? Né? Vão ter outras pessoas aqui embaixo. E na época que a gente tentou fazer isso, era onde todo mundo estava fazendo isso. Então, as pessoas botavam essas pessoas dentro de uma plataforma, entendeu? Que era uma mentoria que a própria plataforma que fazia essa mentoria. Sim. Então, tipo assim, começou a ficar muito normal isso. Os professores faziam muito isso. E dava muito dinheiro, assim, do fato de... vamos vender uma mentoria aqui, um ticket mais alto. E aí, muita gente entrava e você jogava a galera dentro de uma plataforma. Mas cadê o mentor? É que perdi o significado da palavra mentoria, né? Que é essa questão ter acesso a você. Né? Você dizer, não, sou eu que tô segurando a tua mão e tô indo. Não tinha isso. Então, muita gente teve uma fase que deu um boom muito grande. Né? Só que isso perdeu a força com o tempo. Porque os próprios concurseiros começaram a notar que, tipo, não faz sentido. Você tá me jogando... E aí, quando a galera começou a perceber que, tipo assim, estão me jogando dentro de uma plataforma que eu não tenho acesso ao mentor. E eles começaram a perceber que a plataforma era a mesma. Até a mesma plataforma. Então, isso começou a perder o efeito. Foi quando eu disse, isso aqui não dá certo mais. Sim. Ou faz uma mentoria, nem que seja mais caro, mas de fato que esteja alinhado com o mentor. E, tipo assim, limita vagas. De tipo, vão ser tantas vagas, tantas mentorias eu vou vender. Passou disso, não dá. Porque não dá, você não tem como dar conta. Entendeu? Então, isso aí foi um produto, não foi que a gente percebeu que não deu muito certo. Tem algum outro aí que tu lembre? Não, de produto eu acho que não. Eu acho que de produto foi esse que ela falou, de mentoria, mas eu iria além com relação à promessa, porque toda oferta tem uma promessa. Total. E aí eu comecei a notar, logo quando a gente entrou, algumas promessas que eu, particularmente, achava muito exageradas. Muito vazias também, né? Muito vazias no nosso nicho. Passe com pouquíssimos dias estudando dessa forma, e aí eu olhava aquilo e dizia... Eu pensava comigo mesmo, dizia, cara, eu vou ter que prometer isso pra ter sucesso na internet. Eu não vou fazer. Rapaz, isso aqui é uma fórmula mágica absurda. Eu pensava, eu vou dar completamente errado na internet, porque eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar a prometer um aluno, porque vamos supor aqui uma situação. Bruna está querendo ser aprovada em um concurso público. Você tem uma vida, uma rotina que é sua. Você pode ser uma pessoa que seus pais não acreditam em você. Você pode ser uma pessoa que seu namorado não acredita em você. E que você seja a única pessoa que acredita em você. Então, concorda que sua vida é mais difícil do que outra que está ali do lado, que os pais pagam tudo, que, enfim, já tem uma vida razoavelmente legal e que está estudando ali realmente só para dar uma guinada na vida. Então, assim, eu não posso mexer com esse tipo de situação. Sim. Eu não posso brincar com os sonhos das pessoas. Era isso que eu batia muito na tecla. Né? E a gente, às vezes, não entendia muito. Será que eu preciso fazer isso para ter sucesso, para conseguir vender? Só que eu sempre me neguei. Eu disse, não, eu vou fazer do meu jeito e vou fazer com aquilo que eu acredito que tem resultado, com aquilo que eu vou gerar um efeito, ainda que mínimo, na vida das pessoas. E aí eu comecei a oferecer do meu jeito. Sendo que até para você oferecer algo verdadeiro, você tem que ter um jeito de anunciar. É verdade, saber vender. Saber vender. Aí eu acho que esse foi o empecilho, mas eu fiquei muito nessa dúvida. Olha isso. Entre fazer essas
promessas descabidas ou seguir aquilo que minha consciência mandava. Mas aí, graças a Deus, eu segui. E deu super certo, tá? Deu. Aqui, no final, as pessoas compram muita verdade. Elas conseguem perceber quando alguém tá falando sério o que ela faz, se ela tá realmente... Porque tem isso na internet, às vezes, né? Você pegou uma mentoria X, o cara tá te explicando uma estratégia, nem ele mesmo tá fazendo aquela estratégia há 3 anos atrás. Ele já tá em outra. Mas ele tá te explicando que aquilo ali vai mudar a sua vida. E não é bem assim, a gente sabe, né? É aquilo que a gente tava conversando, né? O digital, ele é interessante. Por quê? Ele é simples, mas ele não é fácil. Você tem que trabalhar muito. Às vezes as pessoas, elas se vislumbram demais, né? Quando entram. Fulano de tal me prometeu que semana que vem eu tô milionária se eu aplicar isso e isso dessa forma. Não tô dizendo que às vezes não tem o fator sorte, né? Tem pessoas que realmente conseguem. Não sei o que aconteceu, mas aconteceu de alguma forma, mudou a vida muito rápido. Mas esse não é o padrão de todo mundo, né? Não dá pra generalizar isso. De fato. Agora, eu queria entender, a gente falou um pouco aqui sobre... Nossa, a gente começou esse podcast falando sobre muitas coisas, né? A gente já deu insights aqui pra galera sobre o que não fazer numa oferta, o que fazer, precificação, o que não errar na hora de criar uma mentoria. Eu gosto de coisas assim, vou falar a verdade pra vocês. Mas olha, questões mentais. Eu gosto muito desse assunto porque... Eu também passei um pouco disso quando eu comecei a fazer o podcast, que a gente tava conversando. Eu tenho muita questão da minha imagem. Então, a autoestima pra mim, o falar pra mim, o aparecer pra mim, sempre foi uma dificuldade. O falar com as câmeras era muito difícil pra mim. Vocês passaram por alguns desafios mentais quando vocês tiveram essa questão do estar no digital, se expondo? Principalmente o Danilo, né? Que é o rosto aqui do negócio. Muito e não foi pouca dificuldade, não. Eu me lembro quando eu fui gravar meu primeiro story, assim, quando eu coloquei o celular assim na minha frente, eu, não vou gravar não, e aí fiquei lá na mesa e gelado, e ela olhando pra mim assim, de lado, e você precisa gravar, e eu, não, peraí, calma, que eu vou conseguir. Por quê? Porque quando você se expõe, você tá suscetível ao julgamento das pessoas, né? E até então eu não sabia como seria a minha receptividade na internet. Se as pessoas iriam olhar e quem é esse aí que tá o quê? Tá querendo aqui, o blogueirinho e tal, né? E principalmente pessoas que conhecem você. Porque toda crítica vem primeiro. Isso é interessante, tá? Eu gosto disso, vai lá. Muita gente acha que a primeira crítica virá das pessoas que estão te vendo na internet a primeira vez. Não é. Não. É de quem te conhece. Só que elas não falam pra você. E aí você, às vezes, nos bastidores, é chamado... Olha, o blogueirinho, tá querendo fazer sucesso. É um clássico isso, né? É um sorrisinho rindo de você. Olha seu vídeo na internet. Claro, quem tá começando não tem o mesmo posicionamento. Não tem a mesma oratória também. Então, assim, é normal que você aparente o nervosismo. Por exemplo, eu hoje, Danilo, de 2026, eu falo no microfone e diante das câmeras com muita segurança em relação a 2023. Com certeza. E eu ficava nervoso, eu às vezes repetia muito as palavras e tal, aquela história toda. Então você tem muito medo do julgamento das pessoas. Só que é o seguinte, as pessoas elas vão te julgar sempre. Elas sempre vão... Independente se você tá fazendo, se você não tá fazendo, tu vai ser julgado de qualquer jeito, então é melhor o quê? Fazer. É melhor fazer. Vai ser julgado. Você pode não ser julgado por uma massa, mas você vai ser, no mínimo, julgado pelos seus pares. Ali, quem tá do seu lado, quem tá no seu trabalho, quem tá convivendo com você. As pessoas estão sempre te analisando. Eu acho que o primeiro ponto para você conseguir fazer alguma coisa na internet, se expor, é o seguinte, é você acreditar naquilo que você quer fazer. Né? Porque isso faz com que você supere a barreira do medo. A barreira da vergonha, a barreira desse medo do julgamento. É você acreditar no seu propósito. Por que você está ali? Legal. Por que você decidiu entrar na internet? Né? E eu acho que isso foi algo que me fez superar esse medo inicial. Legal. E você, Nath? Você chegou a ter algum desafio mental? Não em relação a aparecer, mas em tocar uma empresa também como um todo. Isso já, querendo ou não, traz consigo desafios, né? Muito, assim, com relação a aparecer, nunca, porque não era eu que aparecia, né? Então, é muito fácil eu chegar pra ele. Tu tá aparecendo aqui agora, e aí? Isso, isso, é verdade. Mas, assim, é muito fácil eu chegar pra ele e dizer, e no começo, ficar assim, mas você tem que aparecer. Eu sempre achei, assim, que uma coisa, ela vende mais, e ela é mais... As pessoas gostam de comprar daquilo que ela vê, daquilo que ela sente, sabe? Isso foi uma coisa pessoal. Esse negócio de você somente... Você... venda sem aparecer, né? No caso de concurso público, eu sempre achei que se ele conseguisse botar a cara e falasse com as pessoas, né? Eu achei que seria mais fácil, porque as pessoas estão vendo que, ele existe, sabe? Ele é uma pessoa que tem as mesmas dores que a gente, que já passou pelo que a gente passou. Então, eu sempre
fiquei no pé dele, de tipo, aparece. Só que, como eu falei, é muito fácil pra gente que tá nos bastidores gravar. Porque eu sempre estive no outro lugar. Eu sempre estive do outro lado. Que é tipo assim, gravando. Então, os criativos, quem grava sou eu. Né? Tudo quem grava sou eu. E eu sou muito crítica. Então, a primeira hater dele começa de... Eu sou muito chata. Então, eu sou a primeira a dizer, não tá legal, não. Vai de novo. E vai. Só que, pô, no começo ele ficava com raiva de mim. Hoje em dia ele faz, e aí, amor? Sabe? Eu acho Mas que eu prefiro que também me falem pra eu melhorar. E eu dizia a ele, mas escuta, pelo menos de mim. Sim. Sabe? Porque você escutando de mim, você vai sofrer menos ali. Verdade. Então, tem alguém que tá nos bastidores pra tá ali olhando pra você e dizer, não, assim não tá legal, assim. Pronto, vários discursos eu cortava, né? Não. Esse discurso não. Sabe, não tá legal, faz outro e tal. E ele dizia, mas também, como é que a gente vai saber sem tentar? Eu disse, mas a gente já sentiu, a gente sabe que dá certo e que não dá certo hoje no nosso nicho. Então, assim, mas com relação a empreender, o meu maior, assim, a questão mental é realmente essa coisa do imprevisível. Sabe? É realmente essa questão de... A gente tava falando sobre isso, de estabilidade, né? E aí, como eu casei com ele, comecei com ele, já tendo concurso como nossa fonte de renda... Para mim foi muito difícil ter essa imprevisibilidade. Então, eu ficava o tempo inteiro abrindo conta de banco, era normal para mim, sabe? Abrir conta de banco, abrir aqui o Wi-Fi o tempo inteiro. Caraca! Né? Eu, às vezes, no começo mesmo, eu abria aqui o Wi-Fi o tempo inteiro. O dashboard ali atualizando. Isso, e eu botava... É engraçado, porque é uma coisa muito louca, assim. Só de quem tá no início que vai sentir isso. O barulhinho da Wi-Fi no início. O barulho do ele é maravilhoso. É interessante. Então, assim, eu não botava meu celular no silencioso. Você queria ouvir. Porque eu queria ouvir o barulhinho. Então, tipo assim, quando eu escutava o barulho, chegava, dava aquela dopamina boa de você escutar aquilo ali. E eu digo assim, meu Deus, e durante o tempo você bota no silencioso, você já não se importa tanto com aquilo, né? E aí eu digo assim, no comecinho, uma venda, sabe? Eu dizia, caramba, e eu ficava muito louca com esse negócio de... Até hoje eu sou. Ok. Né? Com esse negócio de tipo assim... Quanto eu tô investindo, quanto tá vindo. Você é mais conservadora nesse quesito. Muito. Investir em contratar pessoas, né? Eu sou muito chata. Eu jurava que você era a pessoa, sabe? Arriscando tudo. Não sou. Talvez você seja. Ele Olha é isso, mais. eu me confundi toda. Ele é mais. O meu professor que me ensinou diz que acabando aqui comigo agora. Não li bem. Mas é porque eu sou mais aquela coisa de, tipo, dinheiro no bolso. Talvez seja porque... Assim, é porque você viu, tipo, bastidor, normalmente é quem contrata mais, né? O expert, mas a gente é casado. Então, eu acho que isso muda um pouco, né? Uma coisa é você lidar com dinheiro que é só dele. Então, tipo assim, eu tô na estratégia por trás, eu cuido dessa parte financeira, de investimento, de tráfego, de criativos, de tudo isso, né? Mas ele é o expert. Só que quando eu não sou casada com ele, o dinheiro não é meu, eu vou estar sabendo que todo mês ele vai estar me pagando alguma coisa. Então, tipo assim, eu sou a estrategista dele, vamos supor, eu tô cuidando dessa parte aí, então ele tá me pagando um salário, que eu posso investir no que for. Se der errado, quem vai estar gastando é ele, não eu. Ok. A gente é casado. Perfeito. Então, assim... Mas tem que ter essa divisão também, de certa forma, né? quando a gente fala em empresa, né? Com certeza. Mas assim, querendo ou não, no final das contas, tudo é nosso. Sim. Então, o dinheiro que eu tô investindo também é meu e dele. Então, gera essa coisa, assim, de... Eu acho que o cuidado é maior. Sim. Sabe? Eu acho que o cuidado nisso aí de, tipo, você ter um esposo, eu acho que ele fica muito mais tranquilo. Sabendo que, porra, eu tenho uma esposa do meu lado que ela segura a onda, que ela sabe que não é assim, tipo, você investir por investir. Sim. Sabe? Vamos montar uma equipe e vamos fazer isso. Não, peraí. Né? Se a gente consegue fazer isso muito bem, a gente já tentou. Então, a gente vai com calma. Interessante. Sabe? A gente vai com calma. De tipo, vamos contratar. E vamos ver aí. Então, por exemplo, essa questão de, contratação de tanto tempo. Eu já sou meio cismada com isso. Porque como é que eu posso contratar você e ter um prazo aí que se você não me der o retorno... Quem vai ter que pagar a multa sou eu. Então, eu sou bem chata com relação a isso. Ok. Danilo não era tanto, eu sou mais. Então, eu digo assim, eu vou pagar uma multa pra tu, sendo que era pra tu pagar a multa pra mim. Que Sim. tu que gastou do meu dinheiro e não deu certo. Então, assim, eu sempre penso muito nisso, né? Questão de investimento, tipo, por exemplo, de ROI. Às vezes, eu digo, o ROI tá ficando apertado aqui, isso é questão de criativo. Vamos gravar mais, vamos mudar isso, dá uma olhada aí no tráfego, vamos ver isso. Então, eu sou mais chata nesse quesito de dinheiro, né? Porque eu detesto perder dinheiro. Então, aí, já ferrou. Ele é mais assim... Vai investir, vai voltar em algum momento. Tipo assim, eu acho que no casal tem sempre o que... a empresa, eu sou daquele, a empresa tem que ter caixa. Ok. E ele é aquele, a empresa, ela tem que girar. Ok. E eu já fico, mas tem que ter rodar. caixa, mas tem que girar, mas tem que ter... Então, hoje, a gente é mais ponderado. Já teve momentos que, tipo assim, eu acho que uma DRzinha rolava...
Porque assim, pô, não é assim, mas a empresa tem que ter caixa. Sim. Não, mas o dinheiro também tem que girar, não faz sentido o dinheiro estar aqui parado, sabe? E hoje em dia, a gente é mais... Tem que tomar decisões inteligentes. Isso, é isso que eu me preocupo, Sim. sabe? Por mais que tem que ter caixa, mas também tem que investir. Mas tem que investir da forma que, tipo assim, pô, investir sabendo que aquilo vai nos dar um retorno, sabe? E aí, eu sou dessa forma, né, amor? Vocês demoraram muito pra ter essa virada do tipo... Eu também não sei se vocês pensaram dessa forma, então me digam. Renda extra, não somos mais... Isso aqui é a nossa renda principal, agora somos uma empresa. Porque tem isso, né? Muitas vezes as pessoas entram no mercado digital com essa ideia de fazer uma renda extra. Mas até que ponto você só tá ainda fazendo uma renda extra? Quando é que você tem que começar a pensar como empresa? Opa, é diferente. Tem toda uma estrutura por trás. Demorou a ter dado esse estalo em vocês? Não. Eu acho que não. Foi muito rápido. Foi rápido. Desde o começo você já entrou sabendo disso, dessa forma? Não. Bem no início, não. Bem no início, a gente se comportou como uma renda extra ali e tal, para complementar. Mas com pouco tempo, alguns meses depois, a gente começou a perceber que aquilo tinha muita margem para crescimento. Sabe? As coisas foram melhorando, a gente foi se aperfeiçoando, o número de vendas foi gradativamente aumentando e chegou um ponto que já estava igualando a renda mensal e até mesmo superando um pouco. Ok. E aí a gente fez, olha, isso aqui tem muita margem para crescimento. E assim, como eu gosto muito de fazer isso, eu acho que isso é até uma grande vantagem. Porque quando a gente faz algo de que a gente gosta bastante, eu acho que aquilo não se torna uma obrigação. Perfeito. Aquilo se torna algo, até se algum aluno meu depois estiver assistindo, ele pode confirmar. Porque eles veem nos meus olhos assim, quando eu estou dando aula. Eu estou fazendo aquilo porque eu gosto, porque eu amo ensinar. Né? Então, para mim não é sacrifício. Então, assim, juntou tudo isso. Juntaram os números, né, que estavam crescendo e também a minha vontade de fazer aquilo dar certo. E a gente começou a perceber que aquilo não seria uma renda extra. Legal. Aquilo acabaria se tornando o negócio principal da nossa vida e, de fato, foi o que aconteceu. Hoje vocês enxergam o negócio de vocês em que nível? Que tipo de estrutura existe por trás da Detona Concursos? Olha, ele em si, o curso, ele tá em fase de crescimento. Ele está em fase de ascensão. Né? Porque agora que eu estou em sociedade, né, com um professor que é amigo e sócio meu, a gente está, digamos assim, o curso ele já tem um número grande de alunos. Só que a cara dele em si, o perfil dele em si, ele está crescendo agora há pouco. Então, eu diria que a gente está numa fase de início. Ok. O curso em si, sabe? Porque meus primeiros 1 ano e meio de negócio não foi usando a marca do Detonando Concursos. Foi Você com mesmo? meu nome. Ok. Isso. Hoje o Danilo Melo ainda existe como marca, então? E aí é diferente do Detona Concursos? Isso. Existe. Porque eu tenho meu perfil e o curso tem o próprio perfil dele. Legal. Tá? Então, ainda existe. E, assim, a gente ainda atrai mais os alunos pela nossa imagem. Tanto minha quanto dele. Sim. Para daí levar para o curso. Mas eu diria que ele em si está numa fase inicial. Hoje vocês se comunicam com um público muito específico, né? E pelo que a gente estava falando ali, você ainda subnichou ainda mais. Qual tipo de linguagem você precisa ter com essas pessoas? Como, de fato, acontece esse posicionamento nesse nicho específico? Então, o nicho de concurso público em si, como você falou, ele é muito específico. Né? É diferente de qualquer outra área no marketing. Por exemplo, renda extra, emagrecimento, enfim. Porque o público é diferente, ele tem uma dor muito específica. E também ele está numa situação muito latente, que é o seguinte, é a emergência de mudar de vida. Certo? E é muito emocional, né? Muito emocional. E, ao mesmo tempo, é muito interessante isso, porque no nicho de concurso público, você está vendendo para o aluno uma solução, mas que é uma solução trabalhosa. Não existe no nicho de concurso público aquilo que se faz em outros nichos. Por exemplo, olha, aplique apenas isso e comece a faturar não sei quanto. Não. No concurso público, você está vendendo realmente ali, ó. Vai ser difícil, você vai ter que se esforçar bastante, mas com esse método aqui, vai dar certo. Tende a dar certo. Legal. Sabe? Então, como é que eu consegui estruturar minha comunicação? Vai lá. Eu vejo, inclusive, muita gente fazendo mais do mesmo. O método de preparação para concurso público é o mesmo em quase todos os concorrentes que eu analiso. Só que o que acontece? Eu comecei a perceber que os alunos reclamavam.
desses métodos. Diziam assim, olha, eu sou mãe, eu só tenho 2 horas por dia para estudar. Como é que eu vou estudar com esses métodos aí? Que para aprender um único assunto aqui, sei lá, de língua portuguesa, concordância verbal, eu tenho que assistir 20 blocos de 30 minutos para um único assunto, sendo que o edital de concurso é gigante. E eu comecei a ver que isso era uma dor latente e que muita gente reclamava disso. E aí eu pensei que até que você me perguntou se eu demorei a passar em concurso, né? Sim. E eu passei na primeira tentativa. Caraca. E assim, isso não foi porque eu sou um gênio nem nada, não. É porque eu encontrei uma forma de estudar que funciona bastante. Tanto é que a gente tem aprovados no Detonando e tal. E eu disse, olha, eu vou replicar esse método, que é um método muito mais enxuto, muito mais prático de se estudar e que, ao mesmo tempo, o aluno vai se sentir estimulado. Ele não vai estar sozinho, ele vai ter a minha presença, vai ter a presença dos demais professores ao vivo com eles. A gente está ali estimulando, vamos juntos, vamos fazer isso acontecer. Então, uma coisa que ninguém fazia, que ninguém se preocupou. Hoje pode parecer uma coisa simples, mas por que ninguém teve essa ideia antes? E eu acho que o fato de eu já ter passado por isso, ter sido concurseiro, facilitou para que eu tivesse simpatia com os alunos, sabe? Hoje vocês têm uma taxa de retenção baixa ou alta em relação à conclusão desse curso? Olha, a gente tem uma retenção alta. Você acredita que isso se dá exatamente por essas questões que você trouxe? Isso, porque é diferente de eu, por exemplo, Bruna comprou meu curso. Você tem lá 250 aulas para assistir gravadas. Não, sim. Olha a sua reação, tá vendo? Sim. É exatamente essa reação que muita gente tem. E com a gente, não. Você vai começar, a gente vai construir isso juntos, dia após dia. Que é a tarefa de todo mundo que estuda para um concurso, ou até mesmo no empreendedorismo, qualquer pessoa que estuda. Sim. Ela vai construir o seu desenvolvimento pessoal dia após dia. Só que ela deixou de fazer isso só. Eu vou estar com você na segunda-feira, ao vivo. Você vai poder conversar comigo. Terça-feira vai ser outro professor ao vivo com você também. E quarta, quinta, sexta, todos os dias. Isso serve de estímulo. Você vai dizer, caramba, eu não estou só. Eu tenho que ir. Além disso, você tem espaço para fala lá. E você vai ver os outros alunos também. Isso é estimulante para você superar aquela fase, sabe? Então, isso é o grande diferencial da gente. Hoje vocês trabalham com estratégia de lançamento? Sim. O Detonando, ele é lançamento. É só lançamento? É só lançamento. Como é que é essa correria de lançamento, Natália? Me conta aí. Como é que vocês fazem? Quais estratégias vocês usam? Assim, desde a captação. Hoje, o Detonando, ele é muito orgânico, né? Ele tem crescido no orgânico. Né? Então, assim, o Detonando quase que ele ia morrendo. É engraçado, Porque como a gente também vende outras coisas por fora, que são os PDFs, que é no tráfego direto, a gente passou uns bons meses aí, não foi moi. Pô, Detonando, vamos morrer isso aqui e tal. E depois foi que ele novamente disse, pô, vou abrir uma turma Detonando. Novamente, ele disse, eu vou abrir, e eu vou abrir sozinho. No começo era ele sozinho. Caraca. Então, Detonando era só ele, né? E dava aula de português, direito isso e direito aquilo. Então, ele dava muitas aulas. Né? Ensinava 7 disciplinas. Ensinava 7 disciplinas sozinho. E aí, foi quando a gente começou a perceber que o Detonando, que as pessoas estavam comprando muito e ele não estava mais dando conta. Então, as pessoas... É engraçado, porque o Detonando foram as pessoas que começaram a procurar. Então, tipo assim, saiu um concurso, professor, o senhor vai lançar um Detonando para esse concurso? Sabe? E aí, chegou uma hora que ele diz assim, não dá mais. Eu não dou conta de estar abrindo vários Detonandos. Hoje, tem várias turmas Detonando, né? Rolando. Entendeu? Então, assim, hoje o Detonando, ele é muito... como é que eu posso falar? Ele é muito o rosto dele e agora do sócio dele também, né? Então, eles fazem um lançamento, pra você ter noção. Então, assim, é um lançamento que é no orgânico. Por quê? Porque a gente tem os nossos produtos rodando no tráfego. Então, essas pessoas entram. Elas conhecem o perfil dele, elas conhecem o Detonando, entendeu? E elas seguem. E aí elas fazem, poxa, eu comprei um produto, que é um pré-edital, ou um resumaço que essa pessoa compra, que é nosso, que é o próprio, ele mesmo que vende. Então, assim, pô, eu comprei, é um funil, Perfeito. né? Você comprou o resumaço, comprou o pré-edital, conheceu ele ali do tráfego direto, com os anúncios, falando do concurso, entrou no perfil, viu o Detonando, conhece, e aí a pessoa começa a ver a quantidade de feedback que tem o Detonando. A quantidade de alunos elogiando. Entendeu? E aí a pessoa diz, caramba, eu quero fazer parte desse curso. Sim. E aí a gente começa com abrindo o grupo e começa a botar as pessoas dentro desse grupo. Caramba. Entendeu? De tipo, ó, tal dia vai ser o lançamento, fecha um dia do lançamento, vai ser o dia do lançamento. E começa o aquecimento no orgânico. No Quanto próprio tempo Instagram. de aquecimento até abrir? Depende.
nunca é, assim, feito um lançamento. Como é nicho de concurso público, tudo depende do concurso. Eu acho que o bom desse nicho de concurso público é que o próprio concurso, ele aquece a audiência. Dá pra botar um tema em cima. A gente não precisa aquecer o público, porque eu não tô vendendo, não tô fazendo um lançamento de renda extra, de, sei lá, um curso de qualquer outra coisa. A gente tá lançando um curso para um determinado concurso. Então, por exemplo, hoje você compra um curso para um determinado concurso. Só que, às vezes, esse concurso já tá com banca definida, com edital publicado. Sim. Então, esse concurso já tá aquecido. Quando você vai fazer esse lançamento, você não pode demorar muito, porque o edital já foi publicado. Então, tudo depende do edital, né, amor? Mas, mais ou menos, por exemplo, se não tiver com edital aberto e com banca, um mês. Uns 30 dias ali de comunicação. Uns 30 dias. É loucura, loucura. Isso, e assim, no orgânico. Então, ele viraliza uma publicação. Nossa. Ele faz publicações, ele já sabe como viralizar no mundo do concurso público. Então, a gente já faz publicações, ele vai lá, faz uma publicação. Vou fazer essa publicação aqui, para viralizar, para as pessoas entrarem no grupo. E aí, ele faz a publicação, isso aí é ele que faz, com tudo, que ele é copywriter, né? Então, ele já sabe como fazer, ele faz uma publicação. Essa publicação viraliza, né? E aí, as pessoas vão entrando no grupo, porque tem o final ali, né? Que tá chamando pro grupo. E as pessoas vão entrando, a gente aquece ali durante um mês. E aí é quando tem um lançamento. Tudo depende. Teve um concurso agora que a gente vai fazer um lançamento que foi super rápido, porque faz 2 semanas. Então, faz 2 semanas que lançou, que abriu o grupo, porque foi um concurso que já teve, mas para um cargo específico, ele foi anulado, porque teve fraude. Então, assim, tem que ser mais rápido o negócio. Pegar o time ali. Pegar o time. Porque se não tiver esse time, as pessoas vão comprar de outro curso. Então, tipo assim, não dá pra tu esperar demais. Vamos fazer um lançamento só mês que vem. As pessoas estão loucas querendo outro curso, algum curso, porque elas precisam continuar estudando pra passar de novo. Quem passou e pra quem não passou está desesperado porque precisa passar. Sim. Então, assim, tem que ter o time. Então, nunca é, tipo, tanto tempo a gente passa. Mas quando não tem banca e nada ainda, só o zum do concurso, é um mês. Caraca. Agora eu vou pegar aqui o Danilo nessa pergunta. O que é necessário pra viralizar um conteúdo de concurso público? De concurso público, principalmente você levar alguma informação útil para as pessoas que estão interessadas. Como, por exemplo, o público gosta muito de comparativo. Como é que foi o último concurso? Quantas pessoas foram nomeadas? Qual foi a nota mínima para conseguir ter sido aprovado naquele concurso? Né? Então, a gente faz um comparativo, mostra a expectativa que está para aquele novo concurso, ou se a gente já tem os dados concretos, divulga quais são, dia de prova, banca, quais são as considerações. E lá no último card do carrossel, eu faço o CTA chamando para o grupo. Mas é um conteúdo informacional, sabe? Que eles gostam muito desse tipo. Que interessante. A gente falou aqui um pouco sobre a questão dos lançamentos de forma orgânica. Vocês também fazem lançamentos pagos? No Danilo? A gente só fez um. Como foi? Horrível, então assim... Esquece esse horrível. Não, mas falando um pouco sobre tráfego pago, que também é uma das suas especialidades hoje dentro da operação, a gente fala de criativo. Qual foi o melhor criativo que vocês tiveram na operação de vocês que realmente trouxe muito resultado? Em questão até mesmo de seguidores, pessoas para acompanhar. Criativo para concurso público, ele é muito... Tudo para concurso público é muito específico. Então, assim, um criativo que dá certo para um nicho de concurso público é você falando do próprio concurso. Tipo assim, você dando as informações do concurso. Então, você vai dizer assim... tal concurso está previsto para sair, vai sair em breve. Isso já chama a atenção do concurseiro. Ok. Porque, caramba, eu tô com banca escolhida. Pronto, falou que o concurso vai sair, vamos supor... A gente tá com um concurso que tem um zoom muito grande, que ele sai agora em 2026. Então, você fala do concurso, você fala que ele está previsto para sair esse ano de 2026, que, vamos supor que um que escolheu banca, já foi escolhida a banca. Então, quando escolhe a banca, o edital já está próximo para ser publicado. E quando publica o edital, o criativo já é aquecido disso. Porque saiu o edital e tal. Então, tem todo um roteiro aí, sabe? Sim. O criativo no começo, que é você falando, o concurso tal tá previsto para sair esse ano. Um concurso que ganha tanto, ganha X, que é muito bem pago, um dos melhores concursos e tal, não sei o quê. Isso aí já chama a atenção do concurseiro. Quando sai banca, já é aquecido. Por isso que eu digo, o concurso ele mesmo que aquece. É verdade. Então, você já faz o criativo, já muda o criativo. Saiu banca, muda o criativo.
Porque aquele criativo já não dá mais certo. É um troca-troca absurdo. Absurdo. Atualização o tempo todo. O tempo todo. Porque você diz, aquele já não dá certo, porque já saiu a banca. Então você já fala assim, banca escolhida de tal concurso. Eu disse a vocês que o concurso já está para sair. Sim. Então só falta edital e tal. Então você vai fazendo com isso. Saiu o edital, já é outro discurso. Entendeu? Você tem um perfil organizacional. Como é que você organiza a questão ali de métricas, os dados como um todo, quando a gente fala de tráfego? Então, isso aí tá mais contigo agora. Olha né? só. A gente se mistura muito Vai lá. nas funções, muito. Essa questão de Porque tráfego... quanto mais dados você tem pra otimizar, muito melhor. Então, você tem essa organização que tem gestor, que tem planilhas absurdas, né? Com tudo traqueado, mapeado 100%. Com relação à leitura de métrica, a gente se preocupa, eu particularmente eu me preocupo com o CPA, que é o custo por aquisição. Ok. É a minha principal métrica. As outras, CTR, CPM, são métricas mais secundárias. A gente se preocupa, sim, se não estiver vendendo. Por exemplo, aí eu olho se é o criativo ou se é a copy da página também, o que é que não está funcionando bem. Mas assim, existem pessoas que se preocupam muito com essas métricas. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu consigo fazer um criativo que vai gerar 6, 7% de CTR. Basta você fazer um criativo que desperte curiosidade. É muito simples de fazer isso. Só que vai atrair seu público correto? Não vai, né? Ônus e bônus aí, né? Exato. Por isso que a gente não pode se preocupar tanto com essa métrica. Né? Às vezes eu tenho um criativo, geralmente a gente faz muito de vídeo. Eu mesmo ali, conversando com a pessoa, acho que dá também mais credibilidade, que as pessoas estão vendo alguém ali que está com um CTR de 1%, 0,9%, que para os gestores, a maioria dos gestores, é horrível. Só que não é. Só que a campanha muitas vezes está vendendo super bem. Por quê? Porque eu não chamo tanta atenção, mas eu chamo a atenção do público que eu quero. E do público que vai comprar. Então, CTR não é uma coisa que pra gente pega tanto. Sim. Por exemplo, um criativo estático, normalmente o CTR é maior do que o de vídeo. Mas eu continuo dizendo pra ele, o de vídeo é melhor. Porque o de vídeo, você gera conexão com a pessoa que você tá falando. E tem gente que diz assim, você só vende na página. O criativo é só pra chamar atenção. Não. Você vende no criativo também. Sim. O criativo vende, porque se você vende no criativo, a pessoa ela já vai comprando na sua página. Ela não vai ler a sua página inteira. Ela já tá pronta para comprar. Então, esse negócio de tipo, não, criativo é só para chamar atenção. Chamou a atenção, leva pra página. Nem sempre a pessoa vai comprar. Sim. Sabe? Tem gente que tem preguiça de ler. Tem gente que começa a ler, se perde e não quer mais. Então, assim, até a pessoa descer lá embaixo para comprar, tem que ter uma estratégia muito bem feita aí. Total. Por isso que eu sempre digo a ele, por mais que a gente tenha criativos estáticos, vai estar rodando o estático e o de vídeo ao mesmo tempo. Porque a galera viu o estático, não comprou, se ela vê um vídeo teu e ela se sentir convencida de comprar, ela vai entrar, ela nem vai ler, ela já vai comprar. até lembrar, vi aqui já Eita, já tá vi. aparecendo de novo aqui. Entendeu? O que tem aqui, né? Eu já vi e agora ele me chamou a atenção. Gostei do conteúdo dele, gostei de como ele fala. Porque também tem que ter essa conexão com a pessoa, né? Então, assim, às vezes o criativo de vídeo, ele não tem um CTR tão bom como o estático, mas ele vende mais. Porque as pessoas, quando ela lhe vê e ela lhe escuta falando, né? A sua energia também, eu acho que criativo tem que ter essa energia, essa coisa de... Né? A sua energia, as pessoas às vezes as pessoas que você precisa, não é todo mundo, acho que você precisa, vai lá e compra. Total. E às vezes um estático, que o CTR é lá em cima, o custo por aquisição é mais baixo, entendeu? Olha só, a precisão de informações que vocês me trouxeram aqui hoje. Eu tô muito feliz por esse podcast. Eu dei uma missão aqui pra vocês, vocês cumpriram essa missão. Vocês são muito bons. Peguei vários insights, dicas aqui que eu vou usar também em outras conversas que eu tiver com produtores. Ai, mas o Danilo e a Natália me falaram diferente aqui, hein? Vamos ter que dar uma polemizada aqui. Eu gosto assim, sabia? Inclusive, entrando um pouco mais sobre essa questão do empreender, porque eu acredito que dá pra extrair muita informação disso. Hoje, com todo o conhecimento que vocês têm sobre mercado digital, o que vocês acreditam que as pessoas que talvez não tiveram ainda seus resultados milionários ou seus primeiros 10 mil, 100 mil, o que elas ainda não entenderam sobre o mercado digital, sobre empreender no digital? Pode travar, né? Tá travando elas. Eu acho que muitas pessoas, infelizmente, ainda caem em falsas promessas, né? De enriquecimento rápido, de resultados extraordinários do dia para a noite. Isso não existe. Isso não existe. Quero deixar até bem claro com a câmera aqui, isso aqui, né? Boa. Deixar bem claro para o pessoal que, gente, isso não existe, tá? Isso não existe. O que existe é um processo. Processo de aprendizagem como qualquer outro. Que você vai amadurecer não só no seu conhecimento técnico, mas como pessoa também, sua parte comportamental, de lidar com o empreendedorismo, com as incertezas, com os altos e baixos. Então, assim, muita gente trava. Por quê?
Porque a pessoa cai numa falsa promessa de enriquecimento rápido, aquilo não acontece e ela acha que o problema está com ela. Que, não é para mim, eu não sou capaz e acho que... Aí desiste e vai fazer outra coisa. Só que quando a gente entende que tudo é um processo, aí a gente já vai preparado para aquele desafio, para dizer, olha, eu vou ter que aprender os fundamentos, porque eu sempre digo assim, aprenda os fundamentos de tudo que você for fazer. Se você aprender os fundamentos, você não vai ter dificuldade em mercado nenhum. Porque os princípios, por exemplo, das vendas, eles não mudam. Os desejos humanos, eles não mudam. Aquilo que o ser humano almeja nunca vai mudar. Do ser humano querer se relacionar, do ser humano querer ter sucesso, ter uma carreira, ter um carro, uma casa, seja lá o que for. Não vai mudar. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que elas vão precisar dar duro antes, aprender, errar. Só que existe uma vantagem no mercado digital, que você consegue metrificar tudo. Então, se você erra, você não necessariamente está perdendo, você está aprendendo. Legal, gosto disso. Então, as pessoas precisam enxergar que é preciso se expor, se arriscar, mas que faz parte do jogo. No começo, talvez, você não tenha resultados expressivos, você vai ter dificuldade para vender, você não sabe vender, você não sabe falar numa câmera, você não sabe se posicionar, você não sabe falar com as pessoas, mas isso é treinável. Total. Isso a gente consegue reverter tranquilamente. É como eu digo, eu sou um caso que eu não movimentava minha rede social. E hoje eu falo diariamente com meus alunos, com quem me acompanha. Massa. E tal. E assim, cada vez com mais facilidade, com mais segurança. Claro que quando a gente está tendo resultado, tudo se torna mais fluido, né? Mas para quem está começando, eu digo o seguinte. Primeiro, tenha um propósito genuíno com as pessoas, sabe? E acredite nisso, independente de qualquer outra coisa. Se você erra, se você acerta, se seu ROI naquele dia foi negativo, não, apenas siga, vá aprendendo. Se uma tarefa, se você não está desbloqueando o resultado, é por um único motivo. Porque algo você ainda não sabe. E você pode aprender Isso. e saber. As pessoas têm medo de falhar, só que até mesmo no falhar tem um aprendizado. O falhar é consequência de você ter tentado. Pelo menos você foi, se movimentou, se colocou em alinhação, né? E você, Nath, o que você pensa sobre isso? Então, eu acho que, assim, as pessoas, elas querem começar já com perfeição. As pessoas hoje, por exemplo, eu quero ser, sei lá, influenciadora. As pessoas querem ter um baita jeito com a câmera, de fazer vídeos, de tal. E assim, não vai, só vai, sabe? Só vai. Porque no começo da gente, meu Deus do céu, eu acho que muita gente deve ficar, o que é que eles estão fazendo? Né? O que é que eles estão fazendo? E a gente só foi do jeito que tinha, com o celular que tinha, com a câmera que tinha, né? Ele não tinha nem lugar para trabalhar, então eu trabalhava na sala de casa, dava aula ali, pegava um computadorzinho dele, ia ali dando aula. Então, você vai crescendo sem desistir, sabe? Só indo. Então, assim, erro, ele faz parte do processo. Entendeu? Ele faz parte. É como ele falou, o erro não é... As pessoas na era que a gente tá vivendo, as pessoas não querem fracassar. É verdade. É como se o fracasso, ele fosse vergonhoso. Vai no ego. Sabe? Vai no ego, né? Que a gente falou muito sobre isso. Então, assim, eu não posso fracassar. Se eu tô na internet, principalmente na internet. Não sei se você já percebeu. Se eu tô na internet, eu tenho que mostrar que eu sou um cara bem-sucedido. Que eu sou uma mulher bem-sucedida. Que eu inicio minha manhã e leio um livro pela manhã e faço um devocional. E agora eu vou correr, e agora eu vou pra academia. E agora eu sou um empresário de sucesso. As pessoas mostram uma vida ali que não existe. Vai ter dias, né? Vão ter dias que tu não vai estar legal. Entendeu? Vão ter dias que tu acordou mal-humorado, né? Que tu, dorme mal pra caramba, né? Então, as pessoas querem uma coisa perfeita, assim. Eu vou pro mercado digital, mas agora eu vou fazer isso, vou tirar 4 horas do meu dia para trabalhar no mercado digital. Porra, tu vai ter que trabalhar 12 horas por dia, às vezes de madrugada. Caramba, na verdade. Entendeu? Então, assim, Danilo, quantas vezes eu fui dormir, ele tava trabalhando. Às vezes, 1h da manhã, eu tava vendo o curso. Eu tenho 4 filhos, nós 2, temos 4 meninas pequenas em casa. Então, quantas vezes eu não fiquei gravando criativo com ele quando as meninas dormiam? As minhas filhas dormiam, graças a Deus, dormem cedo. Então, assim, 7h30 da noite, dormiu. Gravar criativo, vice. A gente vai gravar, vamos se organizar aqui e tal. E a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã, eu editando, gravando criativo, editando os criativos que eu editava. Então, assim, fazendo acontecer. E esses bastidores ninguém quer ter.
Entendeu? Ninguém quer ter. Eu quero chegar, eu quero falar bonitinho, eu quero ter um estúdio perfeito. Porque hoje a gente tem um lugar legal pra trabalhar, né, amor? Mas a gente foi construindo isso. Entendeu? As pessoas já querem chegar. Eu quero começar, mas eu quero ir num podcast, eu quero estar com o microfone aqui na frente, eu quero tirar cortes disso pra postar no meu Instagram, sabe? Eu quero estar bem vestida, eu quero mostrar pras pessoas que eu já sou uma pessoa de sucesso, sabe? Mas tu se conecta muito mais com as pessoas quando tu mostra quem tu é de fato. Legal. Entendeu? Tu mostra teu crescimento ali. E é isso que as pessoas querem acompanhar, né? A sua jornada, de certa forma. Que interessante. Gostei muito desse bate-papo, mas não terminamos, porque agora eu vou colocar vocês no fogo. Porque depois de vocês me trazerem tantos insights, a gente teve um papo muito bom. Agora chegou a hora do nosso bate-bola jogo rápido. Eu queria muito que tivesse um arquivo confidencial, porque eu queria muito jogar nesse momento. Arquivo confidencial, vai aparecer aqui, é mais das 4, sabe? Falando com vocês. Mas é o bate-bola jogo rápido. Eu vou fazer perguntas pra vocês, papum, pra vocês me responderem numa mesma velocidade, com a palavra ou até mesmo uma frase. Combinado? Combinado. Então, let's go. Um erro que parece pequeno, mas atrasa muita gente no digital. Vaidade. Você, Nath. Ego. Qual habilidade vocês acreditam que mais mudou o jogo pra operação de vocês? Saber vender. Saber vender. O que precisa ser prioridade em uma empresa digital? Organização. Boa. Vai nessa mesmo? Organização. Quem inspira vocês no mercado digital hoje? Ícaro de Carvalho, sem dúvida. Legal. O que vocês acreditam que faz um expert se destacar? Ser ele mesmo. É a mesma coisa? Aham. E pra finalizar, como vocês definem sucesso hoje? Aqui vocês podem dar uma estendida. Posso falar? Pode. Para mim, sucesso é gerar resultado para os meus alunos. Sem isso, eu não sou nada. Sem isso, eu não existo na internet. Sem isso, meu negócio não existe. Nada disso. É ver a transformação nos meus alunos. Legal. E você, Natália? Sucesso pra mim é ter propósito, né? É você ter um propósito de vida e você conseguir atingir esse propósito. Como ele falou, né? Não é sobre ganhar o dinheiro, não é sobre ter 1 milhão, não é sobre ter 2 milhões, não é sobre faturamento. É sobre você fazer o seu propósito. Legal. É você dizer assim, isso é consequência. O dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem feito. Entendeu? Então, assim, o trabalho que ele está fazendo de dar aula, de ministrar, de mudar vidas, esse é o propósito. O dinheiro que está vindo é a consequência de um trabalho bem feito. E aí, quando você tem essa clareza, olha que incrível que fica a vida, não é mesmo? Pois é. Boa! Mas agora sim, galera, chegamos na etapa final do nosso podcast. Com o quê? Presentinhos que vai pra vocês. Olha lá. A gente tá mais mimando. ainda? Tá vendo? A gente gosta de mimar vocês. Ó, esse aqui é da Natália. Você tem agora a sua própria canequinha que vai, perdão. Esse aqui é o Danilo. Olha só que incrível. Curtiram? Demais, com a foto aqui, gente. Legal. Que bacana, que legal. Que bom que gente. vocês curtiram. Esse presente é pra agradecer a vinda de vocês aqui no nosso podcast, por vocês terem topado esse convite, sentado aí nessa mesa, que não é fácil estar aqui, respondendo essas perguntas interessantes. Então, é muito pra agradecer por vocês estarem aqui. Foi um bate-papo muito engrandecedor pra mim, espero que pra vocês também, e pra galera ali de casa. Inclusive, a galera que ficou aqui até o final, tenho certeza que vai querer te acompanhar, né, Danilo? Saber um pouco mais. Natália, tu vai deixar de slow profile? Vamos lá. Ó, deixem aí as redes sociais de vocês, por favor. Deixa a tua aí. Bom, gente, olha, quem quiser me acompanhar, é só colocar lá @prof.danilomelo e também o perfil do Detonando Concursos, que é @detonando.concursos. Acompanha lá a gente, que vai ser um prazer te receber. E eu queria também só deixar uma frase que eu li num livro de copywriter, que serve não só para mim, como para qualquer pessoa que vai ajudar outras pessoas na internet, que é o seguinte: quando você é bom em alguma coisa e sabe que pode ajudar as pessoas, você tem uma obrigação moral de fazê-lo. Queria Perfeito, trazido concordo. Forte, hein? Finalizamos com chave de ouro, olha só. E que o lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentarem, então agora se inscrevam no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante aqui, vocês já sabem. Você, sim, temos um compromisso. E ele acontece aonde? No próximo KiCast. Então eu te vejo lá, ó. Tchau, tchau!